Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, chegou a hora de você ficar bem informado. Nosso Sim Notícias começa agora, trazendo para você os principais destaques da região. Vamos ver na edição desta terça-feira. A polícia procura suspeitos de um assalto a uma farmácia no centro de Linhares. Um homem suspeito de matar um cliente de um bar por causa de uma discussão pela marca de uma cerveja se entregou à polícia. Mais um aumento no preço dos combustíveis. Em Linhares, a gasolina já custa praticamente R$ 7,00 o litro. Equipes de saúde do Hospital Rio Doce fizeram uma ação educativa sobre câncer de mama em frente ao hospital. Direto de São Mateus, nossa colega Nariane Lopes traz os destaques da região. Veja ainda os assuntos do nosso esporte e um resumo do Ronda da Cidade com o nosso colega Oséias Farias. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua Rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Bandidos roubaram dinheiro e aparelhos celulares durante assalto a uma farmácia no centro de Linhares na noite passada. Bom, os suspeitos, como a gente vê na imagem, entraram tranquilamente, naturalmente no local, como se fossem clientes e foram direto ao caixa. Bom, com a mão na cintura, um dos homens exigiu que o atendente entregasse todo o dinheiro do caixa. A ação durou poucos minutos, foi muito rápida, né? Mas foi registrada por câmeras instaladas no interior da farmácia. A dupla em seguida fugiu e ainda não foi identificada. A Polícia Civil está investigando e quem puder ajudar a identificar os suspeitos pode ligar para o Disque Denúncia 181. Gente, assim como na maioria das cidades capixabas, o aumento no preço dos combustíveis tem tirado sossego, né, e sido motivo de muita queixa para os moradores de Linhares. Por aqui, a gasolina já é encontrada a cerca de R$ 7,00 o litro e deve subir mais. Parece até notícia repetida, mas não é. Ontem, a Petrobras anunciou um novo ajuste no preço da gasolina e o valor já chegou aos postos aqui de Linhares. Um absurdo, né? Muito ruim para a população em geral, né? Quem precisa trabalhar com carro, tá difícil. É gasolina, gás de cozinha subindo todo dia. Porque a gente que depende do carro todo dia para trabalhar, eu, por exemplo, que gasto uns 200, 250 reais de gasolina todo dia, que eu viajo muito, para mim tá complicado, entendeu? A gasolina só aumenta, e o salário que não aumenta? Com a alta anunciada pela petroleira, o preço de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um aumento de mais de 7%. E olha, não é só a gasolina que está mais cara não. O diesel também sofreu reajuste, mais de 9%, passando de R$ 3,06 para R$ 3,34. Aqui em Linhares, já tem posto cobrando R$ 6,99 pelo litro do combustível. A explicação para os altos valores está em vários fatores, mas principalmente no valor do petróleo e do dólar. Difícil saber onde vamos parar com tanto aumento, né? Tá difícil para todo mundo. Um homem suspeito de homicídio no ano de 2019 em Povoação Litoral de Linhares se apresentou à Polícia Civil nesta terça-feira. Júlio Muniz dos Santos, conhecido como Julinho, 37 anos, era procurado por matar com um tiro no olho Arley Machado Coutinho, 39 anos, em um bar na Vila de Povoação. O motivo do crime, segundo a polícia, teria sido uma discussão, uma boba discussão por causa de uma marca de cerveja. Após prestar depoimento, o suspeito foi encaminhado para a penitenciária regional de Linhares. Falando de saúde, Outubro Rosa, equipes de saúde do Hospital Rio Doce fizeram uma ação educativa sobre o câncer de mama nesta manhã. Numa tenda montada em frente ao hospital, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas deram dicas para mulheres que passavam pelo local. O Hospital Rio Doce promoveu na manhã desta terça-feira uma ação de conscientização ao câncer de mama. Foram dadas orientações sobre autoexame e cuidados com a saúde para prevenir a doença. Então essa ação ela vem trazer informações pertinentes para que as mulheres possam entender como realizar o autoexame, quais os passo a passos para poder, se caso ela tiver uma suspeita de um nódulo, né? Essas campanhas servem para um alerta, para uma conscientização maior para a mulher, para a realização dos exames que devem ser feitos anualmente, mas isso deve ser feito durante o ano inteiro.
O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre mulheres no Brasil. Em 2019, foram 18 mil mortes. A estimativa para 2021 é de mais de 66 mil novos casos. Tem uma faixa etária específica, mas hoje está atingindo qualquer mulher, de qualquer idade. Mas geralmente dos 35 anos até os 50, 60 anos. Manter hábitos de vida saudáveis é uma maneira de prevenir diversas doenças, inclusive o câncer de mama. Eles diminuem em 30% a incidência de todos os tipos de câncer. E o que a gente batalha nessas campanhas do Outubro Rosa é para detecção precoce. A realização do autoexame é de suma importância para identificar possíveis sinais. Para realizar o toque, você vai fazer em todas as direções, tá? Então, movimentos circulares, reconhecendo em toda a mama, de cima para baixo, lateralmente, na diagonal, todas as direções, procurando por alguma alteração, tá? Normalmente esses nódulos eles são bem rígidos, né? Você não consegue manipular e também são indolores, tá? Mas nem todo nódulo que aparece, todo caroço, é sinal de câncer de mama. Quanto antes descobrir a doença, maior serão as chances de cura. Linhares conta também com um centro oncológico para atender mulheres durante o tratamento do câncer. Porque quanto antes você faz os exames, menor é o tumor, menor o tratamento. Então, em vez de fazer uma retirada total da mama, uma retirada parcial, talvez não precise de quimioterapia. Então, quanto antes diagnosticar, melhor. Daí a importância de você fazer o exame todo ano e não esperar aparecer algum sintoma para fazer o exame. A oncologia funciona desde 2012, é porta aberta, então se você tem um diagnóstico ou uma suspeição, basta você vir à oncologia com encaminhamento à oncologia e trazendo o seu resultado de biópsia. Parabéns à equipe de saúde, multidisciplinar e do Hospital Rio Doce por essa abordagem importante. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a nossa região. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens e sem chuva. Temperaturas seguem amenas. Linhares com variação entre 20 e 27 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 28. São Mateus, mínima de 21 e máxima de 29. Já em Vitória, mínima de 21, a máxima 31 graus. A seguir, vamos a São Mateus para conversar com Nariane Lopes e saber os destaques da região. Voltamos já. Bom, de volta com o nosso Sim Notícias de hoje. Nós vamos agora a São Mateus para conversar com o nosso colega João Batista, que traz os destaques da região. Olá, João, bem-vindo conosco. Boa noite, Cláudia e amigos que acompanham o Sim Notícias. Olha, o segundo pedido de impeachment do prefeito Daniel foi feito em menos de 15 dias, foi protocolado nesta segunda-feira e deve ser apreciado aí pela Câmara nos próximos dias. Afastado pelo Tribunal Regional da 2ª Região do Rio de Janeiro por determinação do desembargador Marcelo Granado, o prefeito Daniel Santana, sem partido, é alvo de 2 pedidos de impeachment. Daniel Santana foi preso no dia 28 de setembro na Operação Minúcios da Polícia Federal, que aponta o prefeito afastado como líder de uma organização criminosa que desviou verbas federais que deveriam ser usadas no combate à pandemia, merenda escolar, além de fraudes em licitações, entre outras acusações. O presidente da Câmara de São Mateus disse que vai seguir todos os trâmites da lei em relação ao caso. A sessão teve início às 15h desta terça-feira. Os 2 pedidos entraram na pauta e, segundo o presidente, serão enviados para a Procuradoria da Câmara para a emissão de parecer, segundo ele, para evitar nulidades. Entendo que o presente processo deva ser encaminhado à Procuradoria desta augusta Casa de Leis para a emissão de lapidar e erudito parecer com o escopo de evitarmos nulidades e, de igual forma, bis in idem. Portanto, determino o encaminhamento à douta Procuradoria. Houve início de confusão por parte de algumas pessoas da plateia, mas o presidente ameaçou suspender a sessão. É preciso que vocês possam deixar que a Câmara possa fazer o trabalho dela.
Eu não quero tomar medidas extremas. Por favor. E agora, mudando de assunto, a população de São Mateus, que passou sufoco nos últimos 15 dias com o fantasma da salinização da água, agora voltou a respirar aliviada. Com a chegada das chuvas, o SAAI voltou a fazer 100% a captação da água no Rio Cricaré. O diretor do órgão, Antônio Carlos, explica que há muito tempo há um estudo na mudança de captação, mas ele não acredita que o problema seja resolvido. Nas últimas semanas, a salinização chegou a um outro ponto do rio usado para abastecer o município de Conceição da Barra. O que pode resolver o problema é a construção de um ressalto hidráulico. Falar de uma forma assim, bem popular, para que todos possam entender, o ressalto hidráulico nada mais é que um muro, né, construído no leito do rio até um limite de transbordo. Então, ele vai ficar um pouco mais baixo que a margem de alagamento do pasto, para que não haja alagamento dos pastos. Quando você faz esse muro, atravessando de um lado ao outro do rio, você vai naturalmente represar essa água que está descendo, água doce, e caso venha a salinização do mar adentrando ao rio, quando chegar nesse ressalto, ele bate e volta. Volta ou fica ali, mas não consegue mais subir rio acima. Resultado com isso, a gente tem uma represa, uma reserva de água, sem a interferência de água marinha. A medida é usada na cidade de Nova Venécia, que garante o abastecimento de água para a população, mesmo em épocas de seca. Quando a gente passa ali em Nova Venécia, na ponte que atravessa de um lado para o outro da cidade, você vê logo ali bem no centro da cidade um ressalto hidráulico, que funciona como uma represa. Todas as vezes que chove, que tem excesso de água, a água passa por cima daquele muro, daquela contenção, desce e vem embora. Não tendo, ela faz toda a retenção e você vê que em Nova Venécia ninguém reclama por falta d'água, porque sempre tem uma reserva de água ali causada com aquele ressalto. Com a chegada da alta temporada, mesmo que ocorra a salinização no rio, os 15 poços artesianos podem garantir o abastecimento de São Mateus. Bom, os poços artesianos, nós usamos eles a exaustão durante o período da salinização, todos eles ficaram ligados 24 horas por dia. Agora, com o advento aí da normalização das águas do Cricaré, nós agora estamos fazendo a limpeza e manutenção desses poços para, caso aumente agora a demanda durante a alta estação ou apareça de novo a salinização, eles estejam prontos para ser usados imediatamente quando necessários. E mudando mais uma vez de assunto, agora vamos falar de polícia. A Polícia Civil está investigando a morte de um casal na zona rural de Águia Branca. As vítimas, Jamila Ferreira e o ex-namorado dela, Erivelton Malacarne, foram mortos na noite desta segunda-feira. As informações extraoficiais dão conta de que Erivelton tinha passagens por homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas. Esse caso segue sendo apurado pela Polícia Civil. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio aí em Linhares com você. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom, agradeço ao João Batista pela participação na edição desta terça-feira. Só lembrando que foi instaurada a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara Municipal de São Mateus, para investigar as denúncias contra o prefeito afastado do cargo, Daniel Santana. Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 1.172 a saca. O Arábica 7, R$ 1.100. Já o Conilon tipo 7 subiu um pouquinho, cotado a R$ 743 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco o nosso colega Oséias Farias traz um resumo do Ronda da Cidade, num bate-papo com o capitão Nunes da Polícia Militar, falando sobre segurança. É um instante só. De volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje, já acionando o nosso colega Oséias Farias, que traz pra gente um resumo do que foi destaque no Ronda da Cidade. Está aí com um convidado, o capitão Nunes da Polícia Militar. Olá, Oséias, bem-vindo, é com você. Ei, Cláudio, tudo bem? E a todos que estão nos acompanhando no Sim Notícias. Eu trago agora capitão Nunes para conversar conosco, para falar acerca de segurança. Existem números importantes do 12º Batalhão e eu vou abordar primeiro um caso de Soretama.
Na nossa tela, Cláudio, nós temos imagens de pessoas que acabaram sendo baleadas em Sooretama. Foi nesta segunda-feira. 3 pessoas estavam em um ponto de ônibus quando acabaram sendo baleadas. E, de acordo com a polícia, quem é que foi baleado? Os nomes estão aqui, ó. Um jovem chamado Anderson da Cruz, de 27 anos, Jardel da Cruz, irmão dele, e um outro jovem chamado Bruno. O Anderson da Cruz acabou sendo atingido fatalmente, ele acabou morrendo, os outros 2 seguem se tratando. Sobre isso, Capitão Nunes, é um crime difícil da polícia evitar, mas chama a atenção esse tipo de ação acontecendo em Sooretama, não é? Chama a atenção, e a comunidade ontem de Sooretama ela acionou a polícia mais cedo, informando que indivíduos estariam armados no bairro Salvador. Então a polícia deslocou, desde o período da tarde, a polícia militar estava em Sooretama, intensificando os trabalhos em Sooretama e fazendo diversas abordagens no bairro Salvador e outros bairros também da região. Ocorre que, como você falou, o crime de homicídio é um crime sui generis, às vezes a polícia militar está passando numa rua, por uma demanda às vezes de rivalidade, na outra rua ocorre o crime de homicídio, e foi exatamente o que aconteceu ontem em Sooretama. E a polícia militar chegou em poucos minutos nesse local para socorrer o indivíduo, ajudar o SAMU no socorro do indivíduo, as pessoas que foram baleadas. Pegou as principais informações, porque as informações são primordiais, exatamente para a elucidação dos crimes de homicídio. Destaque a 16ª Regional da Polícia Civil, que tem um índice de elucidação muito alto dos crimes de homicídio que ocorrem na nossa região. E essa resposta é importante para colocar essas pessoas envolvidas dentro das cadeias, exatamente para dar uma resposta para a comunidade das vítimas de homicídio na nossa região. E esse trabalho integrado que a gente faz com a Polícia Civil, tentando colher no local as melhores informações, as informações mais precisas, para ajudar aí a 16ª na persecução penal e no inquérito policial que será feito na Polícia Civil. Agora, é um crime preocupante, foi preocupante realmente, eram indivíduos, alguns ali que estavam envolvidos, que já tinham algumas passagens pela Polícia Militar, infelizmente, a vítima de homicídio na data de ontem não tinha passagem em nossos registros. Aliás, Cláudio, deixa eu informar isso. O Anderson, que acabou morrendo, ele não tinha passagem pela polícia, trabalhava numa empresa aqui da nossa região e aí estava exatamente no local onde tudo acontece. Os 2, Bruno e Jardel, que ainda seguem em tratamentos, esses sim estavam se apresentando no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, exatamente porque tinham passagem pela polícia. Mudando de assunto, para a gente fechar, nós temos números importantes de operações aqui na cidade para nós apresentarmos agora, né? A Polícia Militar tem feito um trabalho ao longo de todo o mês de outubro na nossa região de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, e os números são muito positivos. Realizamos aí, ao longo de todo o mês 286 operações, dá uma média de 11 operações por dia, operações aí de cerco tático, operações de cumprimento de mandados, operações de cumprimento de busca e apreensão, operações aí de trânsito na nossa região, e as operações têm resultado muito positivos. Foram 13 armas de fogo apreendidas, dá uma média de 1 arma a cada 2 dias, tem uma grande quantidade de drogas apreendidas, 4 kg de maconha, mais de 1.000 unidades se juntarmos aí cocaína e a questão do crack. E além disso, nós temos aí muitas visitas tranquilizadores que foram feitas ao longo de todo o mês, foram 21 visitas a mulheres vítimas de violência doméstica. Esses são os dados do 12º Batalhão, os dados muito expressivos para a nossa região, exatamente para tentarmos controlar essa questão dos índices, principalmente de homicídios na nossa região. Muito bem. Nós poderíamos ficar aqui, Cláudio, mais tempo falando a respeito desses números. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, mas o que fica é o seguinte: se de um lado o crime acontece, do outro lado está a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, combatendo todos os dias. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Oséias, pela participação. O Capitão Nunes também que participou conosco. Forte abraço. Vamos agora convidar Altemar Félix para trazer o resumo do nosso esporte. O nosso assunto hoje é esporte amador, é Linhares na Interligas Estadual de Futebol Amador. Depois de empatar em 1-1 em casa contra o Furacão de Cariacica, no último final de semana, quando liberou jogadores importantes que disputam outra competição, a Associação Atlética Santa Cruz, aqui de Linhares, começa o desafio das quartas de final no próximo domingo. E é mata-mata, hein? Contra o forte União Futebol Clube de Piranema, Cariacica. A partida vai ser no estádio do bairro Santa Cruz. Para você prestigiar, vamos então conferir
o elenco completo do Santa Cruz. Tem Jones, Vitinho, Henrique, Jean, Guto, Adriel, Pajé, Bolão, Goiaba, Gladinho, Gagai, Babão, Pacato, Abdal, Dudu, Filipinho, William, Ninim, Eliezer, Tatu, Dedéu, Marcelinho, Gambá e Jonathan Maravilha. Pois é, gente, na próxima segunda-feira, o técnico presidente Romário e o jogador e capitão do time, Adriel, vem aqui, ó. E também no Esporte Dentro do Ronda da Cidade, na Viva FM, para bater papo conosco sobre mais este desafio do Santa Cruz no Interligas de Futebol Amador. Então, vale a pena conferir. Valeu, Altemar. Até a próxima edição do Sinotícias. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue acessando nossas redes sociais, tá bom? No Instagram da TV Sim, nosso também Facebook e no nosso canal no YouTube TV Sim Oficial. Você pode dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos e deixar seu comentário. WhatsApp 996224547. Rede Sim de televisão. Esta é da Terra.